E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre autossabotagem. E aí, será que você se autossabota ou não? Conhece alguém que se autossabota? Então olha só, como que a gente pode identificar uma pessoa que se autossabota? Tá? Em primeiro lugar, esse sujeito geralmente, ele acredita que para ele dá tudo errado. Isso é notório e básico para todos. Tudo na vida dele é ruim, tudo na vida dele dá errado, nada na vida dele vai dar certo. Então ele já se sente assim há muito tempo e ele já se projeta assim. Ele sabe que para ele a vida dele é assim, ok? E o mais engraçado é que tudo à volta dele, tudo que ele faz, tudo da forma que ele age, tudo da forma que ele pensa, ele empurra exatamente para que isso aconteça. Então veja bem, por mais que você fale que você precise pensar positivo, que você precisa se projetar, que você precisa pensar legal, não, ele pensa totalmente ao contrário. Então o que acontece? A partir do momento que ele mentaliza, que ele se projeta dessa forma e assume responsabilidade de que nada dá errado, nada dá certo na vida dele, ele está se auto-sabotando. Ele já está se pré-programando para que aquilo aconteça, entende? É muito normal também o autossabotador, ele não assume culpa. Tá? Então ele sabe que ele sabe que ele faz isso, mas a culpa não é dele. A culpa ou é por um fator externo, ou por causa de outras pessoas, ou por causa disso, ou por causa daquilo, que ele ficou assim. Ou que o resultado daquilo tudo proporcionou que ele fique assim. Entendeu? Então o que acontece? Esse tipo de raciocínio que acontece com quem se autossabota, ele geralmente acontece na pré-adolescência e adolescência, que é onde se forma toda a parte de pensamentos a nível social, responsabilidades, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, as cobranças, o que os outros pensam, o que não pensam. Hoje em dia está muito mais fácil de se criarem autossabotadores que antes, né? Hoje essa nova geração onde se preocupa muito nas cobranças ou na sua posição em relação aos outros, seja da mesma idade ou seja de outros, né? Essa responsabilidade gera para ele um certo desconforto e em algumas pessoas isso pode retrair e gerar um autossabotador, onde ele não vai assumir essa responsabilidade, tendo a condição de que ele ficar estagnado é muito mais fácil e colocar a culpa nas outras pessoas. Tá? Então o que acontece? O autossabotador é muito normal que ele crie situações para que as coisas não deem certo. Eu preciso arrumar um emprego. Arrumar emprego. Ok, ele vai na entrevista de emprego, ou ele perde a entrevista, porque ou vai estragar o ônibus, ou vai perder o ônibus, ou vai chegar na entrevista de emprego, está muito nervoso, ele fica nervoso e não fui contratado porque eu estava nervoso. Então ele se pré-programa, ele já se predispõe para que dê errado as coisas, para que ele possa colocar a culpa em outras coisas, entendeu? Ele consegue e ele se pré-projeta desistir, a procrastinar e não funcionar as coisas que ele se projeta a fazer. Então ele ele quer muito fazer alguma coisa. No meio do caminho ele quer abrir uma empresa, uma lojinha de roupa. Ele ama vender roupa e tem um monte de gente que compra as roupas dele, vai abrir a lojinha. Quando vai abrir a lojinha, bate com a burocracia, contador, não dá certo porque o governo é muito imposto, mais um imprevisto que não vai dar certo. Então ele se projeta para isso. No subconsciente dele, ele tem um grande medo de se frustrar, de falhar. Ele tem medo com que as outras pessoas pensem dele, falem dele. Ele não consegue perceber que a falha ou o erro serve para ele como uma forma de um aprendizado. Ele quer, se for para ter um resultado imediato. Ele não é capaz de prosperar gradativamente para que ele possa trabalhar, se projetar, se programar para que lá na frente tenha resultado. Ele não consegue fazer isso. Então o que acontece? É muito normal também ele culpar outras pessoas. Por exemplo, eu sou assim porque eu fui criado assim. Eu sou assim porque aquela pessoa não me ajudou. Eu sou assim porque aquela pessoa quis que eu fosse assim. Então ela não tem a percepção de falar assim, eu tive essa criação, eu fui assim tal, mas eu não sou assim, eu quero ser diferente, eu quero mudar. Não, é muito mais fácil ela ficar estagnada e colocar a culpa em outra pessoa.
em outra situação, em colocar num ambiente, por exemplo. Ah, hoje minha vida não foi na frente porque eu fiquei no Brasil a vida inteira. Tá, e aí? O que te impediu de você ir para fora? Ah, eu não tinha dinheiro. Por que você não tinha dinheiro? Ah, porque eu não tinha um bom emprego. Por que você não tinha um bom emprego? Ah, porque eu não estudei. Ele sempre vai arrumar alguma desculpa para confirmar aquele estado atual dele. E nunca vai ser a culpa dele. Então o que acontece? Hoje a hipnose ela tem condição, né, e a gente bate muito nessa tecla, que é o quê? A autossabotagem não é porque a pessoa quer. Ele é um instinto que vai se criando. Então o que acontece? Hoje a hipnose ela consegue identificar esses padrões e essas memórias onde foram criadas os processos de autossabotagem, e a gente consegue substituir essas informações por informações diferentes. Onde ela consegue assimilar de que ela tem a capacidade, tem o poder de pensar bem, de fazer bem, de mudar aquele estado e ressignificar aqueles momentos. Onde na pré e na adolescência ela foi criando aquele instinto autossabotador, faz uma ressignificação daquele momento onde ela possa perceber algo diferente do que ela pensa naquela época, e tudo que vier subsequente àquilo vem sendo trabalhado e vem sendo resolvido, de forma que no seu estado atual de hoje você consegue fazer fazer uma autoavaliação e perceber que tudo aquilo não foi culpa do exterior ou de outras pessoas, podem ter contribuído, mas o fato dele ter aceitado aquilo foi uma coisa dele. Então ele consegue se recuperar de todas essas informações, ressignificar tudo isso. No dia de hoje ele fala assim, não, realmente, era assim, mas eu tive culpa e agora vai ser diferente. Então na realidade você muda a forma dele pensar, ele age para o seu próprio bem de forma de que ele quer alterar essa informação. Lembra que não adianta a pessoa só querer mudar. Ah, eu quero. Não, é o querer interior. Fala, não, pera lá, isso me faz mal, eu tenho esse problema, eu quero mudar. Aí a hipnose ajuda. Então o que acontece? Você ressignifica tudo, ele muda a forma de pensar e automaticamente ele vai mudar a forma de agir. Então hoje a hipnose é uma das ferramentas principais, mais utilizadas para se resolver esse tipo de questão de autossabotagem. Beleza? E aí, você conhece algum autossabotador? Manda para ele esse vídeo aqui. Valeu? Um abraço, tchau, gente.